Voltamos com Bom Dia Cidade. Hoje eu tenho um entrevistado muito especial aqui, que eu já estou tentando trazer há um tempo, a gente nunca conseguia combinar esses horários. É o senhor José Augusto Vanderlei. Ele é responsável pela abertura de um novo atrativo turístico em Petrópolis. Vocês vão saber mais sobre que atrativo é esse aqui ao longo da nossa entrevista. Um lugar encantador, chama-se La Grande Vallée, que era uma casa onde aeronautas da Aeropostale passavam seus períodos de folga, isso entre os anos 20, final dos anos 20, começo dos anos 30, quando eles vinham fazer entrega de correio no Brasil, lá da Europa para cá. Mas ninguém melhor para falar sobre isso do que o senhor José Augusto. Bom dia, senhor José Augusto, obrigada pela presença aqui e por essa iniciativa fabulosa. Conta um pouquinho da história da casa e aí a gente vai entrar na parte interessante aí dos aviadores. A casa, ela era uma fazenda, era sede de uma fazenda em Itaipava, né? Fazenda São José, e ela foi comprada por Marcel Rene, que era um dos 4 grandes aviadores, os pioneiros da aviação que vieram a abrir uma rota que eles chamavam La Ligne, que era uma rota que vinha desde Toulouse, França, até depois, no final, até Santiago do Chile. E essa era, vamos dizer assim, uma missão muito difícil de ser realizada, porque eu estou falando da década de 20, e antes da Aeropostale, como você falou, né? Tinha na verdade, Latécoère era o nome do dono da empresa. Ele era um visionário, um empresário bem sucedido, e pós-guerra, em 1918, os aviões não tinham o que ser feitos. Usavam-se, dizem, até 150 mil aviões já naquela época. Nossa. Em combate, entre 14 e 18. E caíam feito mosquitos, né? Feito mosquitos. Você não tem ideia. Eu vou falar sobre isso até, que é importante. A coragem desses aviadores na época era uma coisa assim fantástica, né? E então o que acontece? O Marcel Rene, o Guillaumet, o Antoine de Saint-Exupéry, que não era o melhor piloto. Com certeza, ele começou o Jean tarde, Mermont, né? ele era um bom piloto, mas ele não era o melhor piloto. Na verdade, ele era um grande poeta. Ele tinha muito mais o lado. Ele era um piloto, tá? O Jean Mermont, que era o top do top, ele era considerado o Senna da época, né? Ele foi o primeiro a fazer um voo noturno na travessia do Atlântico. Ele foi o primeiro a ter um voo com um passageiro atravessando Senegal. Imagina a coragem desse passageiro. Então, o Marcel Rene, numa viagem provavelmente a convite a Itaipava, gostou da região. Quem será que o apresentou o local? O senhor tem ideia de quem o trouxe aqui, de quem teria... Não, nós não temos. Naquela época havia, isso nós não temos retratado, nós não temos. Deve ser interessante tentar descobrir. Eu tenho tentado. Se você daqui... puder, me ajude. Em verdade, naquela época, esses aviadores eram pessoas assim muito abastadas, né? Eram jovens, né? E de famílias muito tradicionais na França. O Saint-Exupéry era conde? Não. O pai dele era um terceiro filho. Era de família nobre, tá? E tinha ligações, tanto que os nomes naquela época, você sabe, eram nomes assim com sobrenomes apoiando, homenageando. Eram 12, 15 nomes homenageando o tio, o avô, a mãe. O nome todo dele eu nem tenho aqui, mas acho que dá meia página de um livro. Dom Pedro, Dom Pedro II tinha mais também. Ou menos isso. Mais ou menos 18, isso. 20 nomes. Então, eles vinham para cá e eles ficavam numa base aérea que era do Campos Afonso, que até hoje existe, que é a sede do Musal, que eu até recomendo quem gosta de aviação visitar, que é o Museu Aeroespacial. É espetacular. Você tem mais de 180, 170 peças, inclusive uma réplica uma réplica do 14 bis. O coração de Santos Dumont está lá. É interessante, talvez pouca gente saiba, porque você falou, ele chega em Itaipava, gosta, se identifica, compra essa fazenda, tá?
E a sede dessa fazenda, tá? Depois que ele vende, e 6 meses depois ele vem a falecer, tá? Olha. E meu pai, nessa ocasião, compra, ela passa a não ser mais uma fazenda, era um loteamento, e meu pai compra a sede da fazenda, que era a casa de Marcel Rennes. E é uma área que ainda tem um bom tamanho. Tem um bom tamanho, tem um bom tamanho. E o que acontece? Ele então, é interessante, e havia uma norma interna ainda da Aeropostale, tá? Que eles não podiam, nas 11 paradas no Brasil, desde Natal até Pelotas, e o Rio era uma delas, a mais importante, capital da República, tá? Os aviões faziam uma manutenção um pouco mais apurada no Rio de Janeiro, né? E eles ficavam mais um tempo do que... Um pouquinho mais, né? Não digo mais do que 2, 3 dias, né? Porque eles tinham que seguir até Pelotas, depois Montevidéu, Buenos Aires, e depois é uma saga também para chegar à travessia dos Andes, né? Nossa. A travessia dos Andes e sair... Que já é com um avião grande hoje em dia, vocês imaginem. Era uma coisa assim magnífica em termos de... Só para teres uma ideia, caía tanto avião, os aviões davam nessa época 150 km por hora. Tá? Havia tanta queda de avião por uma série de circunstâncias, né? Em que o próprio dono da companhia aérea, que era o Latécoère, ele colocava para uma mesma missão 3 aviões, tá? Porque ele tinha certeza que um deles ia dar pane. Então, aqueles 2 que não caíam, digamos, eles chegavam ao destino para dizer onde é que o outro tinha caído. E é interessante que morria-se muito, mas também se salvavam muito. Então, você tem as histórias do Saint-Exupéry no próprio livro, né? Pelo deserto da Líbia. Por quê? O Pequeno Príncipe, a história do Pequeno Príncipe, ela é retratada, ele numa das, provavelmente a intenção dele... Das quedas dele, uma delas no deserto da Líbia. Então ali ele teve tempo de refletir e refletir sobre isso. História. Você vê das asteroides e tal, ele fala. Então o Pequeno Príncipe aparece lá, não é verdade? É verdade. Então isso tudo tem a ver com as quedas. Só o Exupéry caiu 3. Nossa. Né? A última ele morreu no Mediterrâneo, tá? Depois acharam, enfim, aí é outra história. Eu me lembro que há uns anos atrás um pescador trouxe no arrasto lá da sua rede uma pulseira. Esse é o Saint-Exupéry. É verdade. Com a sua roupa de aviador. Parecia um astronauta, né? Porque muitos anos não se soube a localização do avião. Depois ele foi encontrado, mas não os restos mortais dele. Mas esse pescador trouxe no arrasto uma pulseira que foi identificada como pertencente a ele. E até essa oportunidade, isso é recente, hein? Tem poucos anos. E é interessante porque com base nesse bracelete, né, dele, identifica-se os restos da aeronave, tá? E a notícia chega, corre mundo, né? E um alemão, nazista na época, né, diz, poxa, esse avião, essas características, eu abati este avião. Ou seja, esse piloto alemão abateu o Saint-Exupéry. Tá? E é interessante porque aí isso é considerado nos livros, a própria família do Saint-Exupéry, a própria aviação francesa reconhece que ele possa realmente ter abatido, porque há algum vestígio de que havia as metralhadorazinhas ainda da época, que foi feito no Canal da Mancha, que ele cai, né? Então, voltando a essa intenção da vinda deles, também tem uma historieta muito gozada, porque eles não podiam, na norma que eu falei, eles não podiam deixar de dormir nos alojamentos, tá? Ele, então, compra a casa, a fazenda, tá? E consegue convencer ao supervisor dele que ele precisava ver a fazenda dele. Que o local seria, vamos dizer, seria um alojamento, né? Ele quase que convenceu. Então ele ia, e logicamente, jovem que eram, né? Eram pessoas assim, que eram bonitas, altos, né? Enfim, queriam mulheres. Aventureiros. Lógico, né? Então admite-se, né? Admite-se não. Havia muitos franceses naquela época, você deve saber a origem das cerâmicas, enfim, Madame Guinneux, a Saint-Étienne, havia muitos franceses. Ali né? em Itaipava. E eles levavam as namoradas.
E é interessante que as fotografias são poucas, porque todos eles tinham suas namoradas Tentavam também. manter a privacidade, então eles tinham que manter a privacidade. Agora, seu pai comprou a casa em que ano? Mais ou menos em 34, E 36. desde essa, é claro que turisticamente não se pensava, mas como que vocês tiveram a ideia de continuar preservando o máximo possível dos ambientes de alguma coisa, de algum objeto? Eu vou ser muito franco. Até mais ou menos uns 20 anos, por aí, 25, a gente só fazia comentar. Né? Meu pai vivo ainda, minha mãe, enfim, meus irmãos e tal. As minhas irmãs, porque você sabe, o livro O Pequeno Príncipe é interessante, década de 50 e tal, isso é muito comentado, as missas. Qual é o livro que você leu aqui? Ficou famoso por causa tão mais famoso por causa dessas citações, né? E a minha irmã, naquela época, teenager, tipo 15 anos, por aí e tal, levava as amigas, né? Aí quando se sabia que Saint-Exupéry tinha estado lá, né? Aí fazia aquilo, meu Deus, será aí que foi árvore? Correndo, né? Foi Boca correndo pequena. Tal. E eu era mais jovem, né? Eu era 10 anos mais moço, enfim. Mas quando eu fui crescendo e fui acompanhando um pouco, até o dia que a dona Daura me procura. Dona Daura era... Daura Rezende, não é isso? Isso. Ela trabalhou muitos anos na Fundação de Cultura. Isso mesmo. E era uma pessoa muito ligada na descoberta e redescobrimento dessas personalidades que passaram a fazer biografias. Ela tinha um grande objetivo, fazer a biografia de todas as pessoas renomadas que tenham passado por Petrópolis. E um deles foi Saint-Exupéry. Né? Ela ia fazer Monteiro Lobato. O projeto dela era maravilhoso. Eu tenho a impressão que depois que ela perdeu o marido dela, ela saiu de Petrópolis, não, saiu de Posse e foi morar em Juiz de Fora. Não sei hoje como é que ela está desenvolvendo, mas o objetivo dela, quem puder tomar e ajudar, era maravilhoso. Maravilhoso. Né? Então, ela fez aí nós inauguramos uma praça nos 100 anos do... Tem uma imagem aí, o Getúlio, aquela que tem o Pequeno Príncipe, naquela fontezinha. É isso aí. Essa é a fonte. Essa fonte fica lá em frente à minha casa. Perto da casa. E em frente tem uma praça. Essa praça nós fizemos quando ele faria 100 anos, né? Nós fizemos uma bela festa. Isso em 2000, né? Ele nasceu em 1900, Em 2001, por aí, enfim. E teve banda de música, teve prefeito da época. Foi maravilhoso. A partir daí eu começo a me interessar com o apoio da Daura. Né? E interessante que nesse momento a coisa se espalhou pelo Brasil e eu fui procurado pela Mônica Correia, que é responsável pela AMAB, Associação Memória da Aeropostale, com sede em Florianópolis, que ele teve também uma vida muito intensa lá, uma presença muito lá, era chamado de Zé Perry, né? Zé Perry. Zé Perry, os pescadores, né? Interessante nessa época, os aviões, por exemplo, quando chegavam mais tarde e anoitecia, né? Os pescadores, né? Em vários locais, tá? Pegavam lampiões e faziam uma pista de lampião para eles enxergarem a descida. Que bacana isso, né? Que época bonita, né? Do que o ser humano é capaz quando quer, né? Então, a partir daí eu comecei a me interessar. Aí a Mônica me procura e aí em 2014, foi o ponto alto, a minha casa foi, vamos dizer assim, visitada por um raid que foi feito de Toulouse até Montevidéu, com 11 paradas no Brasil. Eles vinham no avião de carreira e aqui eles pegavam os aviõezinhos pequenos e iam fazendo. É um projeto social e o resgate de toda essa linha. Tá? E eu consegui nessa época, Petrópolis não tinha nada a ver com avião aqui, não tinha. Mas eu consegui, pelo fato de Santos Dumont ter a Encantada, pelo fato do Eduardo Gomes. Brigadeiro Eduardo Gomes. Candidato 2 vezes à presidência da República, nascido em Petrópolis, o patrono da nossa... Patrono da FAB e da aviação. Ministro da aviação. Isso mesmo. Pessoa especial. E mais o Saint-Exupéry, que tinha estado aqui e tal, consegue-se, vamos dizer assim, sensibilizar esses 12 pilotos que faziam esse raid, tá, a subir a serra,
visitar Encantada, a prefeitura, através da Ivani, todo o pessoal deu todo um apoio para que pudesse ser feito um tour pela cidade, né? Fizemos um belo almoço em Itaipava e fizemos também a inauguração de uma exposição sobre a Aeropostale apoiada pela prefeitura. No Parque de Exposições. No Parque de Exposições. E de lá, então, eles foram lá para casa para se alojar. Ficaram, dormiram uma noite. A Ministério da Aeronáutica me ajudou através do Brigadeiro Bering, lá do Musal, lá do Rio de Janeiro. E então o que acontece? Aí a coisa foi crescendo, né? De repente, matéria aqui, matéria ali. Aí eu fui vendo que a coisa... Você sentiu forçado. Pois é quase que forçado. É uma exigência, né? Queremos. Aí eu comecei a ler todos os livros com mais vigor, mais intensidade e apoiando efetivamente. E quais foram os detalhes que o senhor acrescentou na casa para ela se tornar um pouco mais temática? A Santa Hoje quem vai, veja bem, hoje eu estou incluído no passaporte cultural de Petrópolis, tá? E esse passaporte cultural de Petrópolis, para quem não conhece, é uma novidade, tem 1 mês, 2 meses talvez, né? Então você visita aquelas propriedades, aqueles museus, enfim, que estejam presentes, e você recebe um carimbo, né? Como se fosse um passaporte, né? Uhum. E eu consegui fazer, pessoas começam a me doar coisas viajando para o exterior, eu ia para o exterior trazendo coisas e ganhando. Outro dia, até comentei isso, foi interessante, outro dia estou eu parado no meu portão para uma pessoa, tá? Diz assim, o senhor se importa, eu sei que o senhor gosta muito do Saint-Exupéry e o senhor está fazendo hoje da sua casa uma visitação. O senhor aceitaria uma oferta minha, enfim? Aí quando eu vejo, né, o cara me deu o livro do Pequeno Príncipe, né? Uma edição em francês. Tá aqui. Imagina. Uma edição em francês de 1953. Le Petit Prince. Petit Prince, né? Avec des aquarelles de l'auteur. Quer dizer, ele também fazia os desenhos. Ele era desenhista. Ele desenhava, ele escrevia, ele era poeta, ele era escritor, e era diplomata. Diplomata. Sabia? Quer dizer, ele era diplomata. É um resquício de uma educação que ainda se tinha assim mais ampla, né, nessa época. É muito interessante porque na época que alguns países na África eram possessões francesas, né? E os mouros, né? Todo avião que caía, eles pegavam o piloto, seguravam e pediam resgate. Aí o resgate era dividido entre o governo francês e a companhia aérea, né? Então, diante disso tudo, dos acidentes dele, enfim, ele foi identificado pela direção da Latécoère como aquele que conseguia as melhores negociações com esses mouros. Ele foi preso, inclusive, também, enfim. Então ele conseguia coisas assim incríveis. Então ele foi designado para quando houvesse conflitos, ele ser o mediador de um problema qualquer. Porque com certeza era uma pessoa que não tratava os povos diferentes culturalmente dele como inferiores. Era uma pessoa que sabia se aproximar e tratava eles com igualdade, vivia a vida que eles viviam, comiam o que comiam, entendia a cultura e conseguia esses resultados, né? Getúlio, a gente tem uma foto aí da casa, uma imagem aí da casa. Não, né? Para vocês verem, porque a gente não conseguiu salvar aqui no computador, mas no folhetinho tem alguma imagem? Tem, mas eu não sei se vai sair, porque aqui é a logomarca da casa. A Grande Vallée. Vamos ver se o Getúlio, se eu consigo aproximar aqui. Vamos lá, Será? Getúlio, vê se você consegue aproximar aqui. Será? A Getúlio faz mágica, você não tem ideia. Getúlio é o cara, né? É o cara, vamos ver. Vamos ver se o Getúlio consegue aproximar aí. Olha aqui, eu que sou ruim de serviço. Olha só que legal. Vocês estão vendo, era uma casa de campo, né? Nitidamente uma casa de campo, La Grande Vallée. Olha do início do século XX, né? Praticamente, que era a sede. Parece que eu estou bêbada. É interessante você depois colocar também a logomarca da Grande Vallée. Vamos ver aqui. Né? Que consegue aproximar, Getúlio, dessa logomarca? Consegui. Só, aqui, ó. Tá vendo? La Grande Vallée. La Grande Vallée, olha só, as montanhas que circundam a fazenda e em cima o Pequeno Príncipe. Quem fez esse desenho? A minha comadre.
Eu sou padrinho do filho. Muito bem bolado. E eu estou explorando esse design com camisas. Uma graça. Com copinhos. Muito bacana. Né? Porque as pessoas, a casa foi aberta à visitação tem 2 meses e pouco, né? Aqui, Marcos, vê se mostra aqui para mim, aqui em cima, algumas das peças que tem lá em exposição. Vamos falar um pouquinho agora de quando é a visitação. Olha aqui, opa, são peças temáticas, são feitas na Itaipava? Opa, eu faço e algumas delas as pessoas que visitam podem adquirir. Bacana. Né? Que ótimo. Vamos dizer que tem uma lojinha. Ainda não é uma Mas lojinha. vai ser. É uma mesinha que tem umas coisinhas. Então, né? mas a tendência é que cresça. Eu comecei a coisa muito devagar. Eu me mudei efetivamente. Eu desde que nasci venho a Itaipava. Mostra aqui esse aviãozinho aqui que nós estávamos falando, que foi doação do pessoal da Latecoeur para da Aeropostal, esse na verdade, e lá tá para a casa Encantada. de Santos Dumont. Está na Encantada. Aí é que eu fiz uma coisa. Eles vieram fazer a doação desse aviãozinho, dessa Isso mesmo, maquete, entre outras coisas, na visita que eles fizeram aqui. Interessante que eu tentei e estou tentando, vamos Obrigada. dizer assim, unir a aviação francesa com a aviação brasileira. O senhor sabia que Petrópolis teve aeroporto? O senhor Aqui no Prado? No Prado, em Correias. Eu sei, porque meu avô teve aulas de aviação lá. Também. Getúlio Vargas descia aqui. Era então, no Prado para assistir. Em frente ao terminal de Correias hoje. Aquilo ali era um aeroporto. Antes de ser aeroporto, já teve um derby ali, um prado de corrida de cavalo. Hoje é um loteamento, um condomínio. É um condomínio, tem hotéis, tem uma série de coisas. Daquilo, então, quer dizer, nós temos mais ligação com aviões do que todo mundo. Não, mas sabe. É bacana, talvez pouca gente saiba, né? Nos livros que eu tenho, enfim, do Eduardo Gomes, tá? O sobrinho neto dele, o sobrinho dele está em Itaipava. Eu vou fazer uma homenagem póstuma. Mais do que justa. Tá, a Eduardo Gomes, através do sobrinho dele, que é o Roberto. Vou levá-lo a Florianópolis, tá? Lá eles têm um monumento em homenagem ao Eduardo Gomes. E eu estou tentando justamente mostrar quão importante a França foi para o Brasil, porque a primeira escola de aviação, de formação, e que deu origem a eles poderem tirar os brevets na França, vieram os franceses aqui para dar aula. Então isso em 1920 e pouco, pós-guerra, 21, pós-guerra, 18, terminou de 1920 mais ou menos, naqueles aviõezinhos, Breguet, os LAT, que era da Latecoeur, enfim. Então eles tiveram muita participação na aviação brasileira. Até o começo da Segunda Guerra Mundial, quando a influência americana se tornou assim um terremoto no mundo, a cultura era francesa sob todos os aspectos. Você estudava francês com muito mais frequência, musicalmente falando. Era francês, o inglês entrou depois da guerra. Cientificamente também era a França. Então, depois da Segunda Guerra, com o americano se sobressaindo mais, é que o mundo se tornou mais engenharia estrutural. Tudo isso aqui, antes dos americanos, era francês. Mas é interessante que, assim como a NASA representa para os americanos, né? Na Europa, vamos dizer, o grande ponto, né, concentração, fica em Toulouse, França. Né? Todos esses grandes feitos aeroespaciais, o Airbus, esses aviões, tudo é fabricado em Toulouse, que é a origem da Latecoeur. A Latecoeur começa em Toulouse, França. Então, agora, nosso tempo já está quase chegando ao fim. Eu queria que o senhor falasse da visitação da casa, como ela é feita. Lógico. Esse livro, essa é uma última edição do Essa é a última edição e é a que eu mais recomendo, por quê? Tem informações além do... Primeiro que ele é escrito pela Mônica Correia, que é a presidente da AMAB, e ela se dá muito com a família do Saint-Exupéry. Tá? Ela é que trouxe esse raid para o Brasil. Então é uma tradução totalmente identificada com as características que o Saint-Exupéry tinha, tá? Ditas pelas tias, vamos dizer, pelos familiares dele. E essa tradução ela tem uma grande característica que, ao término do livro, tá? Ela faz uma série de observações, tá? Sobre o caráter, a identidade,
o porquê do livro, o porquê da Consuelo, a mulher dele, o porquê da Rosa, o porquê da cobra. A simbologia que ele utilizava, ela faz ela faz toda analogia. Uma observação, como é que era a relação dos dois, quer dizer, casados, entendeu? O que poderia representar aquela rosa, entendeu? A serpente. Então, tem tudo um pouquinho aqui no livro que ela escreveu, né? E a família adotou esse livro como o mais apurado hoje em dia para... E esse a gente encontra aqui em Petrópolis, nas livrarias aqui? Eu não verifiquei nas livrarias aqui, mas provavelmente sim. Eu, inclusive, é uma das coisas que eu estou vendo, é da Companhia das Letras, eu estou tentando ver se eu faço também lá na minha... minhas coisinhas para vender, né? Isso mesmo. Eu colocaria lá para fazer, né? E é bacana porque... Sugiro até o senhor fazer quadrinhos com as frases deles mais conhecidas, para as pessoas botarem com imagens nas suas paredes, nos seus cantinhos. As pessoas que visitam vão identificar uma série de frases, e é interessante o seguinte, essas visitações, eu estou valorizando muito os colégios que vão em grupos, tá? E eu faço com que os professores ou os coordenadores pedagógicos, tá? Façam as crianças lerem o livro, elas fazem perguntas, ela manda para mim pelo e-mail, eu anoto, e quando eles vão me visitar, em até 20 crianças, os colégios, né? Eu faço comentários sobre cada frase dele, mas cada frase sobre o lado ético, sobre o lado social, sobre o lado da responsabilidade, da vivência, do ser humano. Porque o Saint-Exupéry, ele amava a vida, ele amava a criança. Ele achava que adulto, enfim, você vê pelo Pequeno Príncipe, quando tem vários pontos do livro, né? Que ele dizia, puxa, o adulto só se preocupa com o bem material. Ele tinha esse lado criança, né? Não é? Ele tinha esse lado, e mostrar à criança, eu mostro isso. Vem cá, não vejam essa casa pelo quanto ela vale em dinheiro. Vejam essa casa pela beleza que ela tenha. Pelas mensagens dele. Pelas mensagens. E qual é a frequência da visitação lá, os horários, eu estou fazendo de quarta-feira até domingo, de 11 às 4 da tarde, feita por telefone, tá? Eu marco, recebo, dependendo do grupo, faço todo um tailor-made, né? Quer dizer, alguma coisa voltada para aquele grupo, pela idade, a partir de 10 anos, entendeu? Também deverei fazer algumas coisas voltadas socialmente para pais e filhos. Fazer alguma coisa assim que o pai e o filho passem, vamos dizer, algumas horas, ou poucas horas, conversando entre si. É uma forma de eu socializar um pai e filho. Mas um turista que esteja na cidade, que saiba da sua visitação, ele tem, é só ligar, em todos os centros tem essas informações. Se você me permitir... Por favor, o telefone, se tiver algum e-mail também, posso claro. Dar? Então, o telefone para marcação é Itaipava, 24, né? É 2222-1388 ou 993543179. Meu e-mail é zevanderley, com W-E-Y, @gmail.com. Repete os telefones, por favor, é sempre bom. 2222-1388, 993543179. Tá? Então, entra em contato direto com o senhor. Eu queria enaltecer, isso tudo não poderia estar acontecendo sem o apoio que eu tenho recebido muito intenso desde a visita dos aviadores, tá? Por parte de pessoas da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, né? Isso tem sido assim muito bom, porque eu sou um desconhecido dessa parte para desenvolver. E sempre recebi esses apoios quando eu estava em dificuldade. Ligava, para que possa citar o nome. Claro, por favor. A Evani me deu um apoio muito intenso nessa Evani Noel, diretora de turismo da Fundação de Cultura, entrevistada há pouco tempo aí pelo programa do Marcos Falcone aí, que deu uma repercussão muito bacana, uma profissional de primeira. A Drica, a Raquel, olha, tem sido assim, qualquer coisa eu passo no WhatsApp e tenho alguma, sabe? Drica Madeira, a presidente da Fundação de Cultura, e a Raquel Neves, gerente de turismo da Fundação de Cultura, que todo mundo ligada agora, né? No turismo. Você agora está incorporada também, né? Eu sou turismóloga, então não posso deixar de apoiar todo esse tipo de posso deixar, novo já que atrativo, eu falei, né? Não posso deixar de falar da Ana Carolina, né?
que é museóloga, né? Claro, Ana Carolina, museóloga da Fundação de Cultura. Não, ela desenvolveu, eu fiz duas exposições. Eu fiz essa exposição no centro, ali no Parque de Exposições, e na Fiocruz. A Juliana Poças me convidou, nós fizemos aqui no Palácio Itaboraí também uma exposição muito bonita, né? E cada uma que aparecer, alguma nova exposição, a gente com certeza, tem que fazer para as pessoas saberem mais. Com certeza. Seu José, muito obrigada. Eu é que agradeço. Espero que seja um sucesso e vocês entrem em contato, vão lá conhecer, que o lugar é muito bacana, gracioso, e mesmo que não seja um museu, porque não é essa a intenção, vocês vão saber coisas curiosíssimas sobre personagens aventureiros, corajosos e que ligaram o Brasil e o mundo, né? Numa época que era tão difícil. Então eu vou encerrar aqui deixando umas frases do Saint-Exupéry para vocês terem uma ideia, que não conhece a obra dele. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Vamos ver uma outra interessante aqui. Se uma pessoa cruza sua vida, ela terá alguma coisa a acrescentar. Raramente encontra uma pessoa rara ou interessante. É mais que perturbador, é um choque constante. Nunca vemos além de nossas certezas e, mais grave ainda, renunciamos ao encontro. Apenas encontramos a nós mesmos sem nos reconhecer nesses espelhos permanentes. Se nos dessemos conta, se tomássemos consciência do fato de que sempre olhamos apenas para nós mesmos no outro, que estamos sozinhos no deserto, enlouqueceríamos. Que verdade essa, né? Lindo. Eu posso acrescentar uma? Por favor. O essencial é invisível aos olhos. É verdade. E uma interessante que eu uso muito quando as crianças vão é que existe um poço em algum lugar do deserto. E eu faço um comentário sobre essa frase que está na fonte. Essa frase eu fiz questão de colocar, que aí eu traduzo para as crianças, porque ele quando cai no avião... É uma linguagem muito, às vezes, não difícil, mas para criança... mas eu tento fazer o quê? Figurativo. O que significou aquilo? Ele já estava 4 dias acabando a água, enfim, no deserto, sozinho, e ele então, o pequeno príncipe, fala isso para ele. Existe um poço em algum lugar do deserto. Aí eu pergunto às crianças o que significaria isso. E aí eu digo, isso é esperança. Não perca a sua esperança de viver, de alcançar um resultado, de alcançar um objetivo. É essa a missão. Então, cada frase eu tento valorizar com palavras simples para as crianças a partir de 10 anos, 11 anos que visitam a casa. E as crianças saem lá, com certeza, com a mente mais aberta, que é essa que é importante. Seu Zé Augusto, muito obrigada. Obrigado a você. Que seja um sucesso permanente lá o atrativo. Petrópolis merece cada vez mais esses atrativos ligados à nossa história e uma desconhecida, né? Na verdade, a história de Petrópolis é desconhecida de muita gente. O Bom Dia Cidade fica por aqui. Espero vocês amanhã. A gente se vê. CBC 16. Aqui você se vê.